alunos do quarto ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje na aula de ciências nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre cadeias, sobre a construção de cadeias alimentares. Nas aulas anteriores a gente estudou o que é uma cadeia, quais são os componentes de uma cadeia. Hoje nós vamos construir cadeias alimentares. Vamos lá? Então já separa logo o material que a gente vai utilizar na aula. Quem tem essa atividade impressa sobre a construção de cadeias alimentares, pega a atividade impressa, quem tiver. Quem não tem, o que é que vai fazer? Pega caderno, lápis e borracha para copiar e pega o celular da mãe, do pai ou de alguma pessoa da sua casa para tirar uma foto durante a atividade. Que aí você tira uma foto da atividade e depois copia no caderno para poder estar respondendo e você ter essa atividade para você. Tá bom? Então, quem tem atividade, pega. Quem não tem, vai copiar a atividade depois da aula, tirando uma fotinha. Então, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje, professores, é a habilidade 15, que diz o seguinte, construir modelos de cadeias alimentares com base nos seres vivos do entorno da escola por meio de diferentes registros, tá certo? Então, o intuito da aula de hoje é a gente realmente montar uma cadeia alimentar, que é o que a gente vai fazer na nossa atividade. Então, vamos lá. Então, para a gente fazer a montagem da cadeia alimentar, a gente tem que saber qual é a estrutura, como é que se organiza uma cadeia alimentar. Vamos relembrar isso? Então, a cadeia alimentar é uma sequência linear de organismos que podem ser enquadrados dentro de 3 categorias: produtores, consumidores e decompositores. Então, a cadeia linear é uma sequência linear, é um ser depois do outro, em que vai mostrar a ordem de que um ser serve de alimento para o outro. Então, a sequência linear desses organismos. E toda a cadeia alimentar, ela vai ser formada por produtores, consumidores e decompositores. E pode variar as quantidades de seres que tem na cadeia alimentar. Algumas cadeias alimentares só mostram os produtores e os consumidores, mas a gente sabe que existem os decompositores também. Então vamos lá, vamos entender, vamos relembrar cada um desses componentes que formam a cadeia alimentar. Primeiro, os produtores. Os seres produtores são aqueles que produzem o próprio alimento. Se ele é produtor, ele produz o próprio alimento, lembrem disso. Pode ser encontrado tanto em ambientes terrestres como em ambientes aquáticos. Então, seres produtores, que são os que produzem o próprio alimento, eles podem ser encontrados tanto no ambiente terrestre como aquático. No ambiente terrestre, é mais comum a gente ver as plantas, os vegetais como seres produtores. Já nas cadeias aquáticas, quem vai ser o produtor podem ser as algas marinhas, ou algas de rios e também bactérias fotossintéticas. Só que é muito difícil a gente ver, a gente estudar nesse período cadeias alimentares a partir de bactérias. A gente sempre vai ver ou planta ou alga sendo ser produtor, tá bom? Plantas, algas e algumas bactérias produzem o próprio alimento por meio de um processo chamado de fotossíntese. Esses seres são exemplos de seres produtores. Então, por que o ser produtor produz o próprio alimento? Porque ele realiza um processo chamado de fotossíntese. E o que é fotossíntese, professora? Vamos relembrar aqui. Fotossíntese é quando o vegetal, no caso aqui essa flor, essa planta, esse girassol, faz o quê? Absorve a água e nutrientes do solo para sua nutrição. Essa água e nutrientes, quando chegam às folhas, elas vão receber também o que? Luz solar. E vai ter uma reação química, que é a fotossíntese propriamente dita, que vai ser o quê? Vai ter a produção de glicose, ATP, que é a energia que a planta precisa para sobreviver, é o alimento da planta, e a produção também, de oxigênio, que é importante para todos os seres vivos que precisam para realizar a respiração, a troca gasosa. Além disso, além da água e dos nutrientes que a planta captura
estrutura do solo, ela absorve através das suas folhas também, ó, o dióxido de carbono, que é o CO2, gás carbônico, que vai servir para quê? Para estar também atuando nessa fotossíntese para a produção dessa glicose e desse ATP. Glicose é açúcar, ATP é energia. Então, isso aqui vai servir de alimento para a planta. Esse mesmo processo ocorre com as algas nos ambientes aquáticos. Então, por isso que é muito importante, ó, a energia luminosa do sol, que sem ela não tem como ocorrer a fotossíntese. E sem fotossíntese, as plantas e as algas não vão sobreviver, porque elas precisam dessa produção de glicose e ATP. E, consequentemente, se não tem plantas, não tem oxigênio. Então, os animais, os outros seres vivos não têm um componente importante para a sobrevivência, para a respiração, que é o oxigênio. Então, sem produtores, não tem como eu formar uma cadeia alimentar, tá bom? Então, devido ao processo da fotossíntese. Compreendido? Relembraram isso? Ótimo. Seres consumidores. Os seres consumidores, alguns seres vivos, como animais, não são capazes de produzir o próprio alimento. Então, os animais, eles não conseguem produzir o próprio alimento. Eles têm o quê? Que caçar, capturar, se alimentar de algo. Eles se alimentam de outros seres vivos e, por isso, eles recebem o nome de consumidores. Então, a gente viu que os produtores são os vegetais, as plantas ou algas aquáticas. Já os consumidores vão ser o quê? Animais, tá bom? São seres que se alimentam de outros seres vivos. Animais que consomem exclusivamente partes de plantas são chamados de herbívoros. Alguns dos animais que são consumidores, eles comem apenas plantas ou parte de plantas. Então, é um consumidor do tipo herbívoro. Por que ele é herbívoro? Porque ele come apenas plantas. E aqui a gente tem vários exemplos de animais herbívoros. Cavalos, vacas, girafas, elefante, coelho, panda, ovelhas, rinoceronte. Então, esses animais, eles consomem apenas plantas, então eles são chamados de consumidores herbívoros. Mas nós temos também os consumidores carnívoros. O herbívoro pode ser alimento de outro animal, que é chamado de carnívoro. Os carnívoros, por sua vez, podem servir de alimento para outros carnívoros. Então vejo como é uma sequência em ordem de quem se alimenta do quê. Temos as plantas que produzem o próprio alimento. As plantas, elas servem de alimento para os consumidores do tipo herbívoro. E os consumidores herbívoros servem de alimento para os consumidores carnívoros. Por que o consumidor é carnívoro? Porque ele se alimenta de outro animal. Por que o consumidor é herbívoro? Porque ele se alimenta de um vegetal. Bom? Compreendido? Ótimo. E além dos produtores e dos consumidores, a cadeia alimentar tem os seres decompositores. Bactérias e fungos são seres decompositores. Os decompositores usam restos de organismos como alimentos e os transformam em sais minerais e outras substâncias. Então aqui nós temos fungos e bactérias. Fungos e bactérias são seres decompositores. O que é que ele faz? Ele decompõe, ele degrada a matéria orgânica, os restos de animais, de vegetais, os seres que morrem, então eles vão decompor. Essa decomposição, o quê? A quebra, a fragmentação desse ser que está morto em sais minerais e outras substâncias. Como a gente vê aqui, temos uma cesta cheia de frutas e com o tempo, se essas frutas não forem consumidas, fungos e bactérias vão agir sobre elas, decompondo, degradando, desmanchando toda a matéria que forma ela. Para quê? Para servir de alimento para eles, para os fungos e bactérias, e também para essa matéria não ficar no ambiente. Já pensou se todo o resto de alimento
ficasse lá acumulado, se a gente não tivesse os seres decompositores, a quantidade de matéria orgânica que a gente até presente na natureza. Por isso que os seres decompositores são tão importantes. Cadáveres de animais, folhas, galhos secos e fezes são exemplos de alimentos decompostos por fungos e bactérias. Muitos dos decompositores são micro-organismos, seres minúsculos que a gente só consegue enxergar através do microscópio, tá bom? Então, a gente viu a composição da cadeia alimentar. A gente viu, não, a gente relembrou, que isso a gente já estudou. E a gente já viu, ó, também essas duas cadeias alimentares, a terrestre e a aquática. A gente vê que elas têm semelhanças. A gente vê que elas têm semelhanças e diferenças. As semelhanças é o quê? Porque toda a cadeia alimentar segue aquela mesma ordem que eu falei. Inicia com o ser produtor, que no caso do ambiente terrestre é uma planta, no ambiente aquático são as algas. Depois vamos ter um consumidor, que é um consumidor do tipo herbívoro, porque está se alimentando da planta ou está se alimentando da alga. Temos outro consumidor do tipo carnívoro, porque ele está se alimentando de outro animal. Consumidor carnívoro que está se alimentando de outro animal. E pode ter vários outros consumidores, como aqui a serpente, que vai se alimentar do sapo, que é um outro animal, e o tubarão, que vai se alimentar da merluza, que é um outro animal. Então vejam que as cadeias alimentares sempre inicia com o produtor e depois temos consumidores, herbívoro e carnívoros. Compreendido? Ótimo, relembrou isso? Agora nós vamos fazer a atividade. A aula não é construção de cadeia alimentar, a gente vai construir a partir de exemplos do nosso dia a dia, de seres vivos que estão presentes no nosso dia a dia. Então a aula mesmo foi só para relembrar os conceitos, quais são os seres, e agora a gente vai construir as cadeias alimentares. Vamos lá. Atividade. Observe as imagens abaixo, depois responda o que se pede. Então aqui, ó, nós temos animais da nossa região, seres vivos da nossa região. Toda escola, toda casa ou toda rua vai ter um pé de manga, uma mangueira. Você já deve ter visto um gafanhoto, um pardal e uma coruja. Então aqui são animais típicos, são seres vivos típicos da nossa região. A questão é que a gente observe esses animais e veja a relação que esses animais podem ter entre um e outro, entre que esses seres vivos possam exercer sobre determinado ser vivo. Então vamos lá, letra A, pergunta. Construa uma cadeia alimentar utilizando os seres vivos abaixo. A gente viu que a cadeia alimentar é uma sequência linear, ou seja, é um ser vivo depois de outro ser vivo. E ela segue uma sequência de quê? O primeiro ser vai servir de alimento para o segundo ser vivo da sequência da cadeia alimentar. A gente viu também o quê? Que toda a cadeia alimentar vai iniciar por um tipo de ser vivo, que é os seres vivos do tipo produtor. Então, toda a cadeia alimentar começa com o produtor. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar entre esses 4 seres vivos, qual deles é o produtor? Vocês lembram o que é um ser produtor? Produtor é aquele que produz o próprio alimento. No ambiente terrestre, quais são os seres vivos que produzem o próprio alimento? As plantas, os vegetais, ótimo. E no ambiente aquático? As algas. Então, a gente está vendo aqui animais terrestres. Então, a nossa cadeia alimentar, a gente já sabe que é terrestre. Se é terrestre e o produtor é uma planta, qual desses animais aí, qual desses seres vivos aí nós temos planta? Mangueira. Então, o nosso primeiro elemento da nossa cadeia alimentar vai ser o quê? Vai ser quem? A mangueira, porque é o único ser produtor da relação que nós temos aqui nessa questão. Então, vamos colocar aqui, ó. Primeiro elemento da nossa cadeia alimentar é a mangueira. A mangueira vai servir de alimento para qual daqueles outros animais que nós tínhamos lá? Tinha coruja buraqueira, o pardal e o gafanhoto. Qual desses 3 animais você acha que vai se alimentar da mangueira, das folhas ou do fruto? Qual que você acha? Qual é a sequência, assim, o animal mais lógico para estar se alimentando dele? Gafanhoto, né? O gafanhoto ele se alimenta das folhas do vegetal. Então, a mangueira serve de alimento para o gafanhoto.
Professora, eu preciso botar a seta? Precisa. Toda cadeia alimentar, além de eu colocar a sequência de animais, eu tenho que colocar a seta. E a seta sempre é direcionada para o animal que consome, para o ser vivo que vai consumir. Por quê? Porque a seta, ela vai ser trocada pela expressão serve de alimento. Ou seja, a mangueira serve de alimento para o gafanhoto. Se eu colocar o contrário, a seta, não vai fazer sentido. Vai dizer que o gafanhoto serve de alimento para a mangueira. Ele não é o contrário, né? Então, a mangueira, setinha apontando para o gafanhoto, porque ela serve de alimento para o gafanhoto, certo? Então, identificamos já 2 elementos da nossa cadeia. O próximo animal que eu vou colocar, você acha que é o pardal ou é a coruja buraqueira? Então, a gente tem que conhecer os hábitos alimentares dos animais para a gente construir uma cadeia. Veja como é complexo, veja como é difícil. Então, qual dos 2 pássaros se alimenta de gafanhoto? Qual que vocês acham? Então, mais provável é o quê? O pardal, gente. Por quê? Porque o pardal é um animal pequeno, vai se alimentar de algo pequeno. A coruja é um animal do tipo carnívoro, ela vai se alimentar de um outro ser vivo, tá certo? Ela vai precisar de algo maior para sua alimentação, como um caso que a gente vai já ver. Então, a mangueira, primeiro ser da nossa cadeia alimentar, porque é o produtor, vai servir de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto, por sua vez, é o segundo elemento da nossa cadeia alimentar. Ela serve de alimento para quem? Para o pardal, que é um pássaro pequeno, menor. E já o pardal, ele vai servir de alimento para quem? Da nossa sequência de animais que nós temos, só tem o quê? A coruja buraqueira. Então, aqui a gente construiu essa cadeia alimentar com base em animais, seres vivos típicos da nossa região e com base no que a gente acabou de relembrar. A ordem dos animais, a ordem dos seres vivos com base nos hábitos alimentares deles. Compreendido? Então, aqui a gente conseguiu identificar a mangueira como produtor, o gafanhoto como primeiro consumidor, que seria do quê? Tipo herbívoro, porque está se alimentando de planta. Temos aqui o pardal como segundo consumidor do tipo carnívoro, porque ele está se alimentando de outro animal. E temos a coruja buraqueira, que é o terceiro consumidor do tipo carnívoro, porque está se alimentando aqui do pardal. Certinho, conseguiram compreender, responderam certinho em atividade. Tira uma foto agora para registrar a ordem que está aí, quem não tem atividade, para depois estar copiando no caderno, tá bom? Respondido, copiado, registrado. Ótimo, vamos para a próxima questão. A letra B da primeira questão diz o seguinte, ó. Identifique os componentes da cadeia alimentar em produtores e consumidores. Então, a gente acabou de responder já, né? Então, tá bem facinho. Então, a mangueira, gente, é produtor ou consumidor? Produtor, né? Por que ela é produtor? Porque ela produz o próprio alimento através de um processo chamado de fotossíntese, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, que a mangueira é produtor. E os demais, professor, é o quê? Consumidores. Todos vão ser consumidores, todos vão estar consumindo algo. Então, a gente vai ter como base na nossa cadeia um produtor que vai produzir o próprio alimento e os demais são consumidores. E os consumidores, a gente sabe que podem ser do tipo herbívoro ou carnívoro. Herbívoro é o primeiro consumidor que nós vamos ter que vai estar se alimentando do produtor. Os demais são todos consumidores carnívoros. Então, letra B, a resposta é produtor, consumidor, consumidor e consumidor. Certinho, acertado, respondido, registrou, tirou uma fotinha para estar copiando depois, quem não tem atividade. Ótimo, vamos para a próxima. Letra C. A partir dessa cadeia alimentar, julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso. Então, a partir dessa nossa cadeia que a gente montou, a gente vai julgar os itens em verdadeiro ou falso. A cadeia alimentar é formada por um produtor e 3 consumidores. O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso?
verdadeiro, né? A gente viu que tem um produtor e 3 consumidores. Então, vamos colocar V de verdadeira na primeira frase. Segunda frase diz o seguinte: o pardal se alimenta da coruja. Está dizendo que o pardal se alimenta da coruja. Tá correto isso? Ó, a direção da seta. A seta é substituível por serve de alimento para. O pardal serve de alimento para a coruja. Não é a coruja que serve de alimento para o pardal, tá certo? Então, o pardal, ele se alimenta de quem? É do gafanhoto. Então, a segunda frase está falsa. O pardal, ele se alimenta do gafanhoto e não da coruja. O gafanhoto é o primeiro consumidor da cadeia alimentar? Gafanhoto é o primeiro? É, ó. Temos produtor e depois todos consumidores. Ele é o primeiro consumidor que nós temos, então tá verdadeira. Então, a terceira frase, V de verdadeiro. A última frase, a mangueira não produz o seu próprio alimento. A mangueira não produz, gente? Não, né? Tá falsa essa frase. Ela produz sim. Ela é um ser produtor, realiza fotossíntese. Então, a última frase está o quê? Falsa. A mangueira produz sim o seu próprio alimento, tá bom? Respondido, acertaram. Corrigido, tirou uma foto para estar copiando depois a atividade, quem não fez. Ótimo. Vamos para a segunda questão. Observe as relações entre os seres vivos abaixo e responda o que se pede. Então, aqui nós temos 4 imagens. Temos aqui, ó, um animal muito conhecido, né, da nossa região, que é o carambolo, está se alimentando aqui da lagarta. Temos uma cobra se alimentando de um carambolo, um pezinho de caju. E temos lá a lagarta se alimentando. Então, essas imagens aí mostram o quê? Relações alimentares entre os seres vivos. A letra A dessa questão vai perguntar o seguinte: a partir das relações alimentares observadas nas imagens, enumere as figuras na ordem correta de uma cadeia alimentar e depois escreva os nomes dos seres na sequência correta. Então, ele pede para a gente organizar aqui por números a ordem da sequência da cadeia alimentar e depois nós vamos escrever através dos nomes dos seres a sequência correta da cadeia alimentar. Vamos lá. Então, dessas imagens aí, qual que você acha que é o primeiro que deve compor uma cadeia alimentar? É um ser que seja produtor. Qual é a imagem que mostra? Aqui, ó, pezinho de caju. Pé de caju, toda planta é um ser produtor, produz o próprio alimento. Então, vamos colocar na imagem do pé de caju, número 1, é o primeiro componente da nossa cadeia. As folhas, os frutos do pé de caju vão servir de alimento para o carambolo, para a cobra ou para a lagarta? O que vocês acham? Lagarta, né? Tá mostrando até comendo ali as folhinhas, ó. Então, a lagarta lá, a última imagem, vai ser o nosso segundo ser da nossa sequência da cadeia alimentar. A lagarta, ela vai servir de alimento para quem? Tá mostrando aqui, ó. Quem é que tá com ela na boca? Carambolo. Então, aqui, ó, terceira imagem da nossa sequência da cadeia alimentar. E só sobrou essa como para ser a quarta imagem da nossa cadeia alimentar. Então, a gente construiu a cadeia alimentar a partir da observação, ó, dos hábitos alimentares dos seres que compõem ela. Então, agora nós vamos o quê, ó? Escrever os nomes dos seres na sequência certa. Então, o primeiro ser que forma a nossa cadeia alimentar, cajueiro. O cajueiro serve de alimento para quem? Lagarta. A lagarta, nesse caso aí, vai servir de alimento para quem? Para o carambolo. E o carambolo vai servir de alimento para quem? Para a cobra. Então, a sequência correta da nossa cadeia alimentar é cajueiro, lagarta, carambolo e cobra. Certinho? Outra cadeia alimentar que a gente construiu com seres vivos típicos da nossa região. Compreendido? Respondido? Acertaram tudo? Ótimo! Tira uma foto aí quem não tem atividade para estar copiando depois no caderno, tá bom? Então vamos continuar a nossa atividade, a letra B. De acordo com a cadeia alimentar que você montou na questão anterior, marque um X nas afirmativas corretas. Então a gente vai identificar o que é certo e marca um X. Primeira frase.
O cajueiro é o ser produtor e os demais são consumidores? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Verdadeiro, né? O cajueiro é o ser produtor, tá correto, ele produz o próprio alimento. A lagarta, o carambolo e a cobra, consumidores. Então marque um X na primeira frase, porque ela está correta. Segunda frase, a lagarta é o segundo consumidor do tipo herbívoro. Vamos ver aqui, ó, gente, só dar uma volta aqui, ó. A lagarta é o segundo consumidor? Não, ó, é o primeiro, veio depois do cajueiro, é o primeiro consumidor. Então a gente marca tanto a primeira frase correta e a segunda está falsa, ela não é o primeiro, ela não é o segundo, é o primeiro consumidor, não marca. A cobra se alimenta do carambolo? Correto. Desta forma, ela é o consumidor do tipo carnívoro. Correto, a cobra é um animal carnívoro, a cobra. Então vamos marcar um X na terceira frase porque está correta. O cajueiro e a lagarta realizam fotossíntese? Não, está errado. Só o cajueiro, porque ele é o único produtor. A lagarta é consumidor, então ela não realiza fotossíntese, tá certo? Então está falso, então a gente não marca a quarta frase como correta. Quinta frase, a lagarta é herbívora? Correto, porque ela se alimenta do produtor. E o carambolo e a cobra são carnívoros. Correto, porque eles estão se alimentando de outro animal. Então essa frase a gente marca um X porque ela está correta. Para a cadeia ficar completa, faltam os seres decompositores. Verdade, a gente viu que uma cadeia é formada por produtor, consumidores e decompositores. A cadeia que a gente montou só tem o quê? Produtor e consumidores. Não tem os decompositores. Para ficar completa, faltam os decompositores. Então também está correto, né? Então vamos marcar um X. Então aqui nós temos 4 frases corretas. A primeira, a terceira, a quinta e a sexta, tá bom? Essas vocês vão marcar um X porque elas estão corretas. Certinho, copiado, tirou uma foto da atividade respondida. Ótimo! Vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Nós aprendemos a sequência de uma cadeia alimentar, que é formada por produtores, consumidores e decompositores. Relembramos o que são seres produtores, que são os que produzem o próprio alimento. Vimos os que são seres consumidores, que são os que consomem outros seres vivos, e vimos também o que são seres decompositores. E a união em uma sequência linear desses seres formam a sequência, a cadeia alimentar que nós montamos hoje, tá bom? Então, gente, a aula de hoje é isso. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto, construindo algumas outras cadeias alimentares. Até a próxima. Tchau!